Que bom, eu espero que estejam todos bem, eu estou com muita saudade. E hoje eu vou continuar a história que a tia Daisy contou na semana passada sobre Jacó. Jacó e seus filhos. Então, antes de começar a história, vamos lembrar o nosso versículo do mês de setembro? Pegue a sua Bíblia, abra em Provérbios 4:23. Nesse versículo é o que a gente vai falar em todo o mês de setembro. Então, tente lembrar ele durante a semana para ficar bem guardadinho no seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Então, a nossa história é sobre Jacó, certo? A tia Daisy falou que Jacó saiu, fugido lá da terra dele, lá da terra da família dele, e foi para Padan-Aram. No caminho, ele fez um voto com Deus e depois desse dia, ele seguiu viagem. Chegando, certo dia, ele olhou ao redor e viu um poço e vários rebanhos de ovelha ao redor. Então ele perguntou aos pastores que estavam nessa região se conheciam o tio dele, Labão. E os pastores falaram que sim, que inclusive a sua filha Raquel estava chegando próxima ao poço. Jacó ficou muito feliz de conhecer a sua prima, e aí ela apresentou a Labão, que era o seu tio, que ficou também muito feliz de conhecer o seu sobrinho, e Jacó ficou morando na casa de Labão e ficou lá um tempo. Passado um mês, então Labão perguntou a Jacó: "Não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça para mim? Diga-me qual deve ser o seu salário." Bom, Labão tinha duas filhas, uma mais velha que se chamava Lia e a mais nova se chamava Raquel. Então, ele tinha Raquel e Lia. Lia era mais velha e Raquel era mais jovem. Lia, ela tinha olhos meigos e Raquel era muito bonita e atraente. Então Jacó falou assim com Labão: "Trabalharei 7 anos por sua filha mais nova, a Raquel." E Labão aceitou. Então, por 7 anos ele trabalhou, mas parecia um pouco tempo de tanto que ele amava a Raquel. E no prazo combinado, Jacó cobrou Labão da sua promessa. E esse: entregue-me a minha mulher. Então, Labão, o que ele fez? Deu uma festa, chamou todo o povo, todos os parentes, e à noite, na hora de levar a esposa para Jacó, ele levou Lia no lugar de Raquel. Jacó não percebeu e se deitou com ela. No dia seguinte é que ele foi perceber que não era Lia, que era Lia e não Raquel. Jacó ficou muito bravo com Labão e foi lá tirar satisfação com seu tio. "Bom, Jacó, é o seguinte, por que você me enganou?" Jacó perguntou. "Bom, Jacó, é o seguinte, aqui na nossa terra não é costume entregar a filha mais nova antes que a mais velha se case. Por isso eu entreguei Lia. Mas faça o seguinte, deixe passar essa semana de núpcias e aí então eu entrego a Raquel e depois você trabalha mais 7 anos para mim." Jacó concordou e assim aconteceu. Jacó casou-se com Raquel, que ele amava muito. Porém, Lia
ficou sendo desprezada e Deus viu esse desprezo que ela estava tendo e lhe concedeu filhos. Já Raquel ficou estéril. Lia, então, engravidou do seu primeiro filho, que chamava Ruben. Depois, ela teve um outro filho que chamava Simeão. E em seguida, ela teve um filho que chamava Judá. E então, depois disso, ela parou de ter filhos. Raquel não podia ter filhos, mas ela fez um pedido que Jacó engravidasse através da sua serva, dando filhos no lugar dela. E ele concordou e teve um filho chamado Dan com essa serva e depois um filho chamado Naftali. Lia, que já não estava tendo mais filhos, também pediu que ele se deitasse com a sua serva para que ela continuasse tendo filhos através dessa serva. E então ele teve Gade e também Azer. Passado um tempo, Lia engravidou novamente. Teve Isacar, teve Zebulon e depois ainda teve uma menina chamada Diná. Nesse tempo, Deus se lembrou de Raquel, ouviu seu clamor e a tornou fértil. Deus fez um milagre na vida de Raquel e ela engravidou e teve um filho chamado José. E um pouco mais tarde, ela ainda teve um outro filho chamado Benjamim. Vejam quantos filhos que Jacó teve. Conte aí quantos filhos teve. Eu vou repetir os nomes dos filhos, hein? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Conte quantos filhos homens que Jacó teve. Pois são muitos os filhos de Jacó, não são? E isso porque Deus prometeu a Abraão, lá atrás, naquela história que a gente já contou, que a sua descendência seria numerosa. E aqui está uma prova do que já estava acontecendo, já estava expandindo a descendência. E depois ainda teve muitos mais descendentes. Mas, para a gente fixar essa ideia aí da descendência, eu queria que vocês e a tarefa de casa, pensassem na tarefa de casa. Ela é super simples. Pause o vídeo nessa lista de nomes e conte quantos foram os filhos de Jacó. Depois que você contar, você pode desenhar ou você pode escrever os nomes. Você pode desenhar as pessoas que você imagina que são os filhos de Jacó, toda a descendência dele, ou você pode escrever os nomes dele. E envie uma foto para as professoras da EBD ou da Semente. Tá joia? Combinado? Então, vamos lembrar o versículo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. E então, a gente está finalizando a nossa aula. Eu vou fazer uma oração para abençoar você e toda a sua família. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa semana que se passou, muito obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre se lembra de nós e sempre cuida de nós. Que o Senhor possa também cuidar dessa semana que se inicia hoje e abençoar a vida e a família de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa ser uma semente plantada no coração de cada um e no tempo certo, quando necessário, florescer, Senhor, e dar frutos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, boa semana para você, que Deus te abençoe a sua família e até a próxima. Tchau!